Você tem medo de falar em público e não sabe o que... Você tem medo de falar... Você tem medo de falar em público e não sabe o que fazer? Fica tranquila, fica tranquilo, porque nesse vídeo nós vamos dar aqui 9 maneiras de vencer o medo de falar em público. Então fica até o final do vídeo que você vai ter 9 maneiras incríveis. Se você colocar em prática, você vai conseguir vencer aos poucos até chegar a um ponto de vencer totalmente o seu medo de falar em público. Para você que não conhece a gente, eu sou o Enoque. E eu sou Midian. E você está no canal Casal Me Eduque. Aonde nós dois, um casal apaixonado, educa você com diversos vídeos aqui que agregam valor na sua vida. Então vamos lá para a primeira maneira que vai te ajudar a vencer o medo em público, de falar em público. Primeira dica é que você comece praticando em casa. É isso mesmo. Comece praticando sozinho lá no seu quarto. Pega lá o que você vai falar, o seu roteiro lá e comece exercitando. Depois você chama um amigo, algum familiar e comece ali praticando ali, falando com ele para ensaiando, né? Para já se preparar para a hora que você apresentar alguma coisa. Então, é isso mesmo. A primeira dica, a primeira maneira de você vencer o medo de falar em público é você praticando em casa, praticando aí com seus familiares, porque assim se torna mais fácil, porque são pessoas mais próximas de você. Então se você reunir até a família numa sala aí e tipo fazer alguns tipos de brincadeira, de exercício para você falar na frente de todo mundo, isso já é um bom começo para você vencer o medo de falar em público, vai ajudar bastante. Outra coisa, não precisa você ficar se preocupando, tá bom? Porque o medo de vencer em público é um dos maiores medos do mundo. Você sabia disso? Não sabia. Se eu não me engano, fica atrás só do medo de morrer. Em segundo lugar, o medo de falar em público. Então fica tranquila que você não é a única pessoa que tem medo de falar em público. Quase todo mundo tem medo de falar em público. E é por isso que a gente tá gravando esse vídeo, para ajudar você. Vamos para a segunda maneira de você vencer o medo de falar em público. Amor, qual é a segunda maneira? Começar a falar com um público pequeno. Muita gente defende a teoria de que para vencer o medo é preciso lidar com os extremos. Por exemplo, se você tem medo de altura, salte de paraquedas. Algo do tipo assim. Os especialistas dizem que essa tática não é muito eficiente, porque isso pode acabando aumentar o trauma de você e fazer crescer ainda mais o pânico. Por essa lógica, se você tem medo de falar em público, então comece com um público mais pequeno. Fale em reuniões de famílias, fale em reuniões com amigos. Quando você se sentir confortável com um público pequeno, aí você pode sim estar passando por um público maior. O importante é que você não dê saltos para algo que você ainda não está preparado. Caminhe no seu próprio ritmo e assim você vai chegar mais longe. Agora vamos para a terceira maneira eficaz de você vencer o medo de falar em público. Mas antes a gente quer fazer o convite para você visitar a nossa loja, a loja Enotec. A gente vai deixar o link aqui na descrição. É só você visitar lá a nossa loja. Você que gosta de fazer compras na internet, lá é uma loja bem bacana, com bastante variedade e com desconto. A gente vai deixar o cupom aqui, ó, de desconto de 20%. Desconto verdadeiro. Você pode pesquisar preço na internet e você vai ver. Vale a pena, então aproveite, porque a gente não sabe até quando a gente vai deixar esse cupom de desconto disponível aí para você, tá bom? Terceira maneira, faça exercícios de relaxamento. É isso mesmo, uma maneira de você vencer o medo de falar em público é você fazer exercício de relaxamento. Como é que funcionam esses exercícios? Como é que funciona esses exercícios? Olha, fica tranquilo que crises de ansiedade, de nervosismo é muito comum vir até você antes de você aí começar a falar em público. Então, antes que você comece a falar em público, é bom que você faça alguns exercícios de relaxamento. Então, 2 exercícios muito bons de meditação e de respiração. São exercícios excelentes que vão ajudar muito a reduzir a sua ansiedade, o seu estresse, o seu nervosismo. Isso vai ajudar muito você vencer o medo de falar em público. Então a dica que eu dou é você até fazer um exercício que eu aprendi muito legal, que é o exercício 4, 7, 8, aonde você pega em 4 segundos, você começa a respirar, aguenta a respiração por 7 segundos, vai dar até um pouco ali de agonia, porque você vai estar parado aguentando a respiração sem respirar ou sem soltar, e quando der 7 segundos, você solta a sua respiração
para fora por 8 segundos. Você faz isso aí umas 5 vezes, você vai ver o grande resultado que vai dar uma baita de uma acalmada em você. Então isso vai ajudar bastante você vencer o seu medo de falar em público. Agora vamos para a próxima dica, a próxima maneira de você vencer esse medo tão grande que assola tanta gente, o medo de vencer em público. O medo de vencer em público. O medo de falar em público, que é o vencer, né? Você vai vencer. Quarta maneira aí Agora, calma aí. Se você não é inscrito no canal, você tá perdendo de evoluir a sua vida. E você também vai perder os próximos vídeos que vão mudar a sua vida. Porque nesse canal vai ter vídeos aqui que serão postados em alguns dias. Vários vídeos que serão postados que vão mudar a sua vida. Vão fazer você uma pessoa melhor. Então você vai perder isso se você não tiver inscrito nesse canal. Então se você não é inscrito, você vai perder. Então se inscreve no canal para não deixar de assistir vídeos que realmente agregam valor na sua vida. Então dá uma força aí, a gente está começando o nosso canal e a gente quer ajudar as pessoas a evoluírem. Esse é o nosso sonho, o sonho de ajudar as pessoas a evoluírem. Então dá uma ajuda aí também e seja uma pessoa que ajuda também a nós a evoluir. Contamos com você. Então vamos continuar aqui com o nosso vídeo. A quarta maneira para você vencer o medo de falar em público. Deixe de pensar no julgamento dos outros. O medo em falar em público, ele nasce em grandes parte da insegurança em relação ao julgamento das pessoas da plateia. As pessoas costumam julgar umas aos outros. Isso é o fato, né? No entanto, se você se dedicou a estudar ao assunto, então não se preocupe que vai sair tudo bem, vai dar certo. Então é isso aí. Se você quer vencer o medo de falar em público, você tem que deixar de pensar no julgamento dos outros. Não fique pensando o que os outros vão achar de você. Ai, se eu falar, se eu errar, não sei o quê. Fique tranquilo, tá? Fica tranquila que ninguém vai achar nada. Uma boa parte das pessoas, tem a parte das pessoas que julgam, mas tem outros que nem vão achar nada. E uma dica muito importante é você ser você mesmo. Não tenta ser um robô e falar em público igual um robô, sabe? Seja você mesmo, sabe? Sai falando, não tem medo de errar. Se você errar, você pega e corrige na hora, como se você estivesse falando com alguém, entendeu? Se você fazer isso, você vai estar identificando a sua personalidade para o público vai acabar gostando bastante. Já viu aquela pessoa que tenta imitar alguém que ela não é e você acha assim, nossa, que sem graça? Então, é isso que acontece quando você tenta fazer algo que você não é. Então, seja você mesmo, é uma dica excelente que eu deixo pra você, que é uma dica de ouro, tá? Seja você mesmo, que com certeza você vai se dar bem e você vai conseguir aos poucos vencer o medo de falar em público com essa dica e com essas maneiras. Agora vamos para mais maneiras, e as maneiras que a gente vai falar agora são maneiras mais importantes ainda, então não sai do vídeo. Quinta maneira de você estar vencendo o seu medo para falar em público. Cuide do seu corpo e da sua alimentação. Uma boa noite de sono e refeições adequadas podem contribuir muito para que você fique tranquilo na hora da sua apresentação. Na véspera do dia que você for fazer a apresentação, procure estar comendo comidas mais leves. Claro, não vai querer, né? No dia da sua apresentação, comer uma feijoada, comer um baita de um churrasco, pra até no meio dar mais dor de barriga ainda, além do nervosismo. Então não faz isso, come uma comida saudável, faça exercícios físicos assim saudáveis, tipo uma meditação também, que não sei se é um exercício, mas você tem que fazer, entendeu? Faz coisas que vai ajudar você. Se você cuidar do seu corpo e da alimentação, uma véspera antes de você se apresentar em público, dormir vai ajudar bem bastante. Também, né? Ter uma noite com bem certeza. Dormida também, sair bem. Não vai querer dormir super tarde da noite e nem muito horas. cedo, ficar um tempão na cama e ficar tudo quebrado. Você tem que controlar todas essas coisas. Vai ajudar bastante você vencer o seu medo de falar em público. Vamos aí para a sexta maneira para você estar vencendo o medo de falar em público. Qual é essa maneira aí, Amber? Conhecer bem sobre o assunto que você irá falar. É isso mesmo, estude bastante, leia livro, não vai lá falar um assunto que você nem tá por dentro, nem sabe de nada. Estude bastante sobre o assunto, anote alguma coisa assim para alguma emergência, para você estar olhando alguma coisa, isso vai ajudar muito você. Uma pergunta para você. Qual é o assunto que mais você gosta de conversar? Que quando alguém toca nesse assunto, você, minha nossa, começa a falar, não para mais. Sabe por que disso? É porque você sabe bastante, você tem bastante história sobre aquele assunto, ouviu bastante. Então você ouvindo bastante, lendo bastante sobre o assunto que você vai falar, você vai ter conhecimento, então na hora de falar vai ser muito mais fácil, entendeu? Então você vai conseguir vencer o seu medo rapidinho de falar em público, porque você vai estar falando algo que você sabe falar, você tem bastante história na sua cabeça, bastante experiência, bastante livros lidos, entendeu?
Então isso é importante. Você quer vencer o seu medo de falar em público? Essa é uma maneira excelente. Conheça bem o assunto que você vai falar. 7ª maneira de você estar vencendo seu medo em falar em público. Não demonstre o seu nervosismo. É isso mesmo. Mesmo que você esteja nervoso, é normal, né? Estar lá naquele momento nervoso. Procure não ficar muito preso com a mão presa ou com o braço. Fique mais solto, largue as mãos, fique mais relaxado. Não fique tenso, tente olhar nos olhos das pessoas. Tudo isso que ela falou, você não tem apenas que não demonstrar para as pessoas que estão ouvindo você. Você tem que demonstrar para você mesmo, para o seu cérebro. Mesmo que você esteja nervosa, nervoso, se você simplesmente largar o braço e deixar solto e fazer de conta com nada, dar um sorriso, mesmo que esteja nervoso, sabe o que vai acontecer? O seu cérebro vai ficar meio estranho, tipo, tô nervoso, mas ele tá rindo, ele tá solto. E aí o que acontece? Ele começa a liberar substâncias no seu corpo e você acaba ficando menos nervosa, menos nervoso. Então uma maneira excelente de você vencer o medo de falar em público é não demonstrar o nervosismo. Agora vamos para a 8ª maneira de você vencer o medo de falar em público, para logo em seguida a gente chegar na última maneira, que é uma maneira ótima, é uma das melhores maneiras que tem. Você pode esquecer algo, por que não? Olha, nem todo mundo vai deixar de esquecer algo na hora de falar, então se você esquecer, não fica se preocupando, se eu esqueci daquilo, simplesmente deixa a coisa rolar, vai falando, não fique com medo assim, se eu esquecer algo, entendeu? Não deixa, é uma maneira de você vencer o seu medo já começando por aí, acreditando, confiando que você pode sim deixar de esquecer algo, não fica preocupado com isso, porque isso vai atrapalhar bastante você, então você acreditando nisso já não vai ter tanto medo assim de falar em público. Agora vamos para a última maneira e uma das melhores maneiras para você vencer o seu medo de falar em público, que até eu já dei uma comentada aí mais no começo do vídeo. Vamos lá. Qual é, amor? Falei. O público é composto por pessoas igual a você. Exatamente, é isso mesmo que você ouviu. O público é composto por pessoas exatamente como você. Uma boa parte desse público que vai ouvir você nem teria a coragem de fazer o que você vai fazer, de falar em público, entendeu? E uma boa parte também dessas pessoas tem medo de falar em público, porque eu já falei pra você, medo de falar em público é o 2º maior medo do mundo. Então pode ter certeza que vai ter bastante gente ali que vai estar te ouvindo e tem um grande medo. Se você quiser fazer um teste, mas você não vai fazer esse teste, mas se você pudesse, vem cá tal pessoa falar, a pessoa já ia tremer já na hora, ficar nervosa. Então é normal. Então o público é composto por pessoas como você. Então não fique preocupada, não fique preocupado. Você tem que fazer uma coisa. Acredite que você é capaz, porque você é. Então coloque em prática essas 9 maneiras que nós te ensinamos aqui, que com certeza você vai conseguir falar em público sem ter medo. E nós dois vamos nessa. Tchau e até a próxima.